Oi, tudo bem? Recadinho rápido. Esse daqui é um corte do Enem 2024, primeira aplicação. Se você quiser ver a prova, playlist Enem ordenada por assunto, playlist Enem ordenado por data, playlists específicas, todos os links da descrição, inclusive a forma mais atual de me apoiar. Beleza? Vamos para a resolução? Beleza? Então vamos lá. Questão 114, Enem 2024, primeira aplicação. Qual é o valor mais próximo da massa em grama de cloreto de sódio presente em uma única colher pequena? Então, uma única colher pequena tem que massa em gramas de cloreto de sódio? A gente vai ter que partir dessa colher, fazer regras de 3, que não vai ser o meu caso, ou fazer análises dimensionais e chegar nessa massa de cloreto de sódio. É uma estequiometria massa-massa, mas já adiantando aqui sem ler o enunciado, eu classifico ela como físico-química soluções, porque como envolve solução, a estequiometria com soluções eu coloco em outra parte da química, eu não coloco na playlist de estequiometria. Mas eu vou deixar sugestões no final para você treinar esse tipo de exercício, tá bom? Beleza, então vamos ler o enunciado. O soro caseiro serve para combater a desidratação por meio da reposição de água e sais minerais perdidos, por exemplo, por diarreia. Gente, hoje no mundo, você tem noção que tem gente que morre de diarreia? É tipo doença da Idade Média. Eu vou até olhar os dados aqui, peraí. Eu olhei aqui, galera. 400 pessoas, 300 e eu até anotei aqui, 376 pessoas morreram de diarreia no Brasil em 2021, doença da Idade Média, e 1,8 milhões de pessoas morreram de diarreia no mundo. Então, a gente vive num mundo capitalista aí, né, que 95% dos países são capitalistas, né, tá falhando, o mundo tá falhando, né, em 2 milhões de pessoas morrer por diarreia, sendo que dá pra gente combater isso com um soro caseiro, que é muito tranquilo de se preparar, né? Terrível. Então vamos lá, vamos voltar aqui pro exercício. Uma receita simples para sua preparação consiste na utilização de 2 colheres grandes de sopa de açúcar e 2 colheres pequenas de café de sal de cozinha. Opa, 2 colheres de café de sal de cozinha pequenas. Então a gente já tem aqui uma unidade, né? Isso aqui para preparar 2 litros de água. Então a gente tem 2 colheres pequenas de sal de cozinha para 2 litros de soro. Esse é nosso primeiro dado do texto aqui. Obtendo-se uma solução com concentração de íon sódio de 1,4 miligrama por litro. Atenção, é 1,4 miligrama de sódio em 1 mililitro de soro. Ele quer a grama de sódio? Não, ele quer a grama de cloreto de sódio. E ele deu a concentração de sódio. Uma coisa é sódio, outra coisa é cloreto de sódio. Considerando as massas molares do cloreto de sódio 58,5 grama por mol, ou seja, 1 mol de cloreto de sódio tem 58,5 grama de cloreto de sódio, e a massa molar do sódio, 1 mol do sódio tem 23 grama de sódio. Então ele deu esses 4 dados aqui para a gente sair de colher e chegar em grama de cloreto de sódio. Tem outros dados indiretos aqui, que ao longo do exercício você pode usar. Esses aqui, ó, vamos apagar. Ele não deu. Esses dados aqui você teria que sacar e saber de cabeça. Então, por exemplo, você pode pegar esse 1,4 miligrama por 1 mililitro e cortar o Mzinho e transformar em 1 grama de sódio por 1 litro de soro. Ficaria mais fácil para trabalhar com esse litro de soro aqui. Então, a partir desse dado, a gente pode chegar nesse. Mas eu não vou fazer assim, tá? Mas você poderia usar esta unidade aqui, 1 grama de sódio por 1 litro de soro. Por quê? Porque eu cortei o mili, que é 10 a menos 3, com o mili, que é 10 a menos 3. Eu tenho que ele quer o sódio. Desculpa, ele quer o cloreto de sódio, mas ele deu o sódio. Qual que é a relação do sódio e do cloreto de sódio? A gente sabe que tem 1 mol de sódio em 1 mol de cloreto de sódio. Então, esta relação aqui também ele não deu, mas pelo texto, interpretando, a gente sabe que tem 1 sódio em 1 cloreto de sódio. E aí, se eu usar as massas molares aqui, eu posso ter uma proporção em massa, que eu ganho tempo. Então, tudo isso daqui você não precisava anotar. Eu estou anotando para você estudar e entender como a gente pode resolver os exercícios com conta do Enem de Química. Então, não tem 1 mol de sódio para 1 mol de cloreto de sódio? Eu posso ter 23 gramas de sódio em 58,5 gramas de cloreto de sódio. E além disso, eu tenho que conhecer essas duas conversões de massa e volume aqui, né? 1000 mililitros tem 1 litro, 1000 miligramas tem 1 grama. Beleza? Agora,
com os dados do texto e com os dados que a gente pode deduzir de cabeça, saber de cabeça, analisar aqui do texto, vamos resolver o exercício. Então eu tenho uma colher pequena de cloreto de sódio. Beleza, o que ele me falou? Que 2 colheres produzem 2 litros de soro. Eu não vou usar os outros fatores, porque os outros fatores não têm colher. Então eu vou usar 2 colheres está para 2 litros de soro. Mas eu vou usar a colher em cima? Não, eu vou usar a colher embaixo. Se eu fizer essa conta aqui, ó, eu vou cortar a unidade de colher e vou chegar em litro de soro. Eu preciso fazer essa conta? Não. Por quê? Se 2 colheres produzem 2 litros de soro, uma colher produz 1 litro. Eu estou fazendo a conta aqui de cabeça só para você entender quando a gente faz por regra de 3. Mas eu não vou fazer todas as contas no final para poder cortar e vai ficar bem mais fácil, tá bom? Então cortou colher pequena com colher pequena, chegou em litro de soro. Das minhas unidades aqui, qual que tem litro de soro? Essa daqui, ó. 1,4 miligrama de sódio tá para 1 mililitro de soro. Mas aqui está mililitro de soro e aqui está litro de soro. Eu posso usar essa unidade aqui, que seria mais rápido, um jeito mais rápido de fazer exercício, ou eu posso converter o litro de soro para mililitro usando o que eu já sei. Então vou fazer assim, um jeito um pouquinho mais trabalhoso, mas é pra gente treinar aqui com você. Eu que estava na hora já usei esse daqui, mas vamos treinar de um jeito mais tranquilo. Eu sei que 1 litro de soro, 1 litro de qualquer coisa tem 1000 mililitros, então eu usei. 1 litro de soro tem 1000 mililitros, cortei o litro, sobrou mililitro de soro. Agora sim eu uso essa unidade, põe um X porque eu usei ela, 1 mililitro de soro embaixo para cortar com mililitro de soro em cima, tem 1,4 miligrama de sódio. Opa, miligrama de sódio. Eu tenho alguma coisa com grama de sódio e grama... alguma coisa com grama de sódio para eu usar? Eu tenho, grama de sódio tá 1 mol de sódio. Eu poderia usar isso daqui, ir para mol de sódio, depois usar essa proporção, sair de mol de sódio e ir para mol de cloreto de sódio, e depois usar essa daqui, sair de mol de cloreto de sódio e ir para grama de cloreto de sódio, que é o que ele quer. Eu agora vou usar esta proporção, fazer uma conversão aqui de miligrama para grama, e vou usar essa proporção em massa para eu ganhar tempo, tá? Mas só para você entender que tem várias formas de resolver. Então vamos converter isso aqui de miligrama para grama? 1000 miligramas de sódio é 1 grama de sódio. E aí a gente usa esta relação aqui, que é uma mistura dessas 2 massas molares que ele te deu, que é 23 gramas de sódio, está para 58,5 grama de cloreto de sódio. Cortou colher, cortou litro de soro, cortou mililitro de soro, cortou miligrama de sódio, cortou grama de sódio, cheguei em grama de cloreto de sódio, de NaCl, que foi o que ele me pediu. Aí fica 2 com 2 eu corto, 1000 com 1000 eu corto, porque tem 1000 embaixo e 1000 em cima, fica 1,4 vezes 58,5 dividido por 23. A única unidade que não cortou foi grama de cloreto de sódio. Faço essa continha, dá 81,9 dividido por 23. Divido 81,9 por 23, 3,56 grama de cloreto de sódio. É aproximadamente mais próximo, né? 3,56, 3,6 alternativa D. Marcou, acabou. Então veja, é uma questão que é difícil você fazer em 3 minutos. Você tem que fazer muitas outras questões, você que tem que resolver todas, né? Você que está num curso com alta demanda aí. Você tem que resolver todas ali em 1 minuto, 2 minutos e deixar essas questões com conta que é um pouquinho mais demorada para o final, no caso de não sobrar tempo. Beleza? Fizemos a questão, alternativa D acabou. Classifiquei como média para difícil. Não é só fazer uma continha muito simples, tem que ter essa proporção em mol aqui, de cálculos químicos, usou soluções, usou concentração, já vai para média para difícil. 1, 2, 3, 4, 5 regras de 3 ou uso de 5 fatores por análise dimensional. Olha como a análise dimensional, gente, facilita, fica entendível a sua vida. E quando é uma questão dissertativa, que você não tem espaço para fazer aquele monte, para não falar um palavrão de regra de 3, você faz em uma linha o exercício e você põe o que é embaixo aqui, ó, para o corretor de prova dissertativa, o ERJ, Unicamp, Unesp, FUVEST, ITA, você coloca aqui embaixo o que é, ó, cada coisa para o corretor e você fez a conta no final. Então, ó, isso aqui seria se fosse uma prova dissertativa. Quantidade de colher, medida de soro caseiro, conversão de volume, concentração de sódio, em maiúsculo, no soro, conversão de massa, teor de massa de sódio no cloreto de sódio. Por que tá roxo e tá verde? Porque foi a mistura dessas duas
é desses dois dados de massa molar, sabendo que o teor de massa de sódio no cloreto de sódio é isso que eu deduzi a partir dessa proporção 1:1. Legal? Gostou? Entendeu? Fez sentido, não fez? Gente, dessa forma aqui, qualquer um consegue resolver exercício de estequiometria. Fica muito tranquilo, fica muito. É difícil, né? Não tá fácil, mas facilita muito para você. Duas sugestões aí de estequiometria de soluções: Enem 2021 PPL, Enem 2019 PPL segunda aplicação. Esse daqui é para você começar a avançar para essa estequiometria com soluções, usando unidades de concentração. E essa daqui já vai ter uma reação ali ácido-base, vai ter uma proporção diferentona, vai ter que usar concentrações, já é um exercício difícil, tá? Comparado com esse. E aí você vai ter que trabalhar com essas concentrações de um jeito mais pesado. Tá bom? Vamos para o próximo exercício com conta.